William, just a second. Check it out, William. Okay. Evangelho segundo Marcos, primeiro capítulo, versículos 14 a 20. Palavra do Senhor. Não, em pé. Todos que podem. A palavra do Senhor diz-nos assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Era um momento de especial alegria que nós o fazemos, indiferente de como está o nosso coração, indiferente de como entramos aqui, todos nós, estamos sedentos a ouvir a tua voz. Precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Precisamos, sim, como sempre falamos, aprender um pouco mais para nos tornarmos praticantes da tua palavra, para reavaliarmos-nos, para ver em nós, Senhor, os deslizes, aquilo que está em disparidade com o que tem nos ensinado. E quem sabe, Pai, saímos daqui de uma forma diferente. Não pelo que eu falo, mas pelo Teu Espírito Santo, o qual nós agora pedimos, ilumina a nossa mente, fala ao nosso coração, pelo poder que vem, que emana do Espírito Santo de Deus, e que assim as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Na prática, a teoria é outra. Esse é o tema da meditação desta manhã. E este tema não é um tema que eu inventei, que eu criei. Na verdade, eu recebi há alguns anos um convite para escrever uma lição de escola dominical para jovens. Muito fácil. Não é? Vamos escrever essa lição. Qual é o tema? O tema é, na prática, a teoria é outra. E aí eu me coloquei a pensar e a meditar a respeito daquilo, e quando eu parei a pensar a respeito daquilo, eu vi o quanto aquele tema supostamente despretensioso me era desafiador. Desafiador porque não era algo que era muito confortável. Quando eu compreendi o que significava o tema, eu percebi que, ao ler isso, ao estudar isso, poder-se-iam desnudar algumas verdades sobre mim mesmo, que eu não estava necessariamente muito interessado em sabê-las, em vê-las, em percebê-las. Pois bem, eu escrevi a tal lição. E o fato é que esta sentença desafiadora, na prática, a teoria é outra, ela tem acompanhado a minha vida. Já acompanhava, sem sequer saber muito, mas em especial a partir daquele momento em que eu parei e vi-me obrigado a refazer, de uma forma mais profunda, uma avaliação minha
pessoal entre teoria e entre prática. Daí porque, David, eu falei-te a respeito da escola dominical, essas questões das bem-aventuranças. Em que parte nós estamos? Somos os bem-aventurados? Ou dizemos apenas que somos os bem-aventurados, que estamos ali enquadrados nestas bem-aventuranças? Há poucos dias tive a oportunidade de manter uma boa e longa conversa, aliás, foi na quarta-feira, e na qual falávamos, eu e esta pessoa, este amigo, acerca de narrativas. Há uma máxima conhecida de todos nós que diz que o papel aceita tudo, não é? O papel aceita todas as coisas, o que quer dizer que nem sempre o que está escrito corresponde necessariamente à realidade, àquilo que se pratica. Afinal, o papel por si não se rebela contra o seu escritor. Posso escrever nele o que eu quiser. Indiferente do que está escrito, entretanto, a prática pode ser sobremodo distinta. Ou seja, há uma narrativa construída a respeito de algo, de alguém, de uma instituição, ou seja, do que for, que pode não corresponder exatamente, ou necessariamente, ou às vezes não corresponde a absolutamente nada do que aquele alguém, do que aquela coisa, do que aquela instituição de fato o é. Por exemplo, uma instituição qualquer, religiosa ou não interessa, tem um estatuto. Não necessariamente, ou por vezes, não tem sentido nenhum o que está no estatuto e o que a instituição faz na sua prática. O estatuto tem algo, porque o papel aceita tudo, a narrativa, o papel aceita tudo, mas nesse estatuto nós conhecemos a sua visão da instituição, a visão, a missão, a história, os pilares, enfim. Entretanto, ao conhecermos essa instituição, eventualmente, pode ser que nós não vejamos nela nada, ou muito pouco, do que está ali no seu estatuto. E aqui, ratifico, não estou a dizer a respeito de instituições religiosas apenas, de toda instituição, de toda gente, de toda coisa. Na prática, muitas vezes a teoria é outra. Acredito que isso acontece com toda a gente, com tudo. E há uma teoria interessante que afirma que coisas, não é? Há uma teoria que afirma coisas, aliás, aquela que aceita no papel, que afirma valores, história, visão, missão, e há uma prática, que muitas vezes destoa a integralidade dessa teoria escrita. Repito, afinal, muitas vezes, na prática, a teoria é outra. O versículo 14, que é o que inicia essa perícope, ele demarca de uma forma muito pontual a atuação de Jesus Cristo. Demarca no espaço, quando João foi preso, no tempo, aliás, quando João foi preso, e demarca no espaço. Jesus está ali andando de uma forma aparentemente despretensiosa pelo mar da Galileia, ao ver ali pessoas a pescar. Demarca essa iniciação do ministério de anúncio da Boa Nova. E aqui também há algo interessante que nós lemos, essa questão do seguir Jesus. Interessante, não é? Porque também hoje ouvíamos a respeito do grego que seguia o seu mestre ao ouvir. Há uma aparente tensão cultural aqui que se imbrica no texto entre o grego e o hebraico, não é? E aqui, aqueles que não estavam aqui na escola dominical, o presbítero Davi falava a respeito no judaísmo, o aprendizado dava-se comumente sentado ao redor do seu mestre, e não a segui-lo. E em Jesus nós vemos um bocado das duas coisas. A prisão de João Batista, a ida de Jesus Cristo para a Galiléia e, por fim, o anúncio do Evangelho, da boa notícia. Aqui, irmãos e irmãs, algo muito peculiar. Porque quando nós falamos de boa nova, boa notícia, nós cristãos em Cristo Jesus, nós acreditamos sempre que a boa nova, a boa notícia tem a ver, e teve sempre a ver com Jesus. Não. A boa nova ou a boa notícia tinha muito a ver também com o imperador. Os imperadores proferiam o evangelion.
Mas, no nosso contexto aqui, é só a título de curiosidade, para percebermos que o mundo é um pouco além daquilo que nós lemos perfunctoriamente no texto bíblico. Havia também algumas outras vertentes a respeito de leitura do que era este evangelion, esta boa nova. Da parte de Jesus, nós sabemos bem qual é. A prisão de João Batista, então, é destacada de forma que nós lemos e compreendemos no texto que ele já não aparecerá mais, e a entrada em cena de Jesus Cristo. Em umas palavras bastante didáticas, o preparo do caminho, e isto fica tão claro nas palavras de Jesus, o preparo do caminho está consumado. Inaugura-se um novo tempo, o do ministério ativo de Jesus. Jesus vem após João, sabendo que isto iria lhe custar a exemplo do seu antecessor. E João Batista e Jesus, aqueles estão relacionados numa espécie de martirologia, que é uma lógica que aplica-se no sentido a sucessão de testemunhos, que nem mesmo a morte cala. Cala-se o corpo, mata-se o mensageiro, porém a mensagem continua. Essa perspectiva de continuidade entre Jesus, que inicia-se no Batista e perpassa para Jesus Cristo. Algo aqui, entretanto, que chama-nos, ou deveria chamar-nos, muita atenção. Porque Jesus, caso algum de nós não tenha ainda percebido, Jesus, ele não escolhe Jerusalém. Jesus evita o lugar clássico esperado pelo Messias e desaparece num canto desprovido de promessas, onde passa a gastar as suas energias com aqueles interioranos, aquelas pessoas de menor valor ou de quase nenhum. Na perspectiva da Cidade Santa, esta Galileia, ou a região dos pagãos, também conhecida, é muito interessante isso, muito didático. Deve parecer uma ilha relegada meio às trevas pagãs. Ali no meio dela está a semi-pagã Samaria, que, da perspectiva da Cidade Santa, que fica um pouco mais destacada, está um pouco a um distanciamento, até porque a população judaica que ocupa a Galileia ocupa muito mais os interiores da província. A parte das zonas mais centrais da cidade tem uma forte penetração pagã. Aqui, quando nós estamos a falar pagã, estamos a dizer não judaica. Até porque esta cidade, quando tinha alguma dificuldade da parte dos seus promotores da religião de manter as prescrições legais, de maneira que, até pela sua fala, esse aramaico com forte influência do grego, os galileus eram, de uma forma pejorativa, conhecidos como eles falavam. Então, é Galileu. Jesus escolhe este lugar. Não escolhe a Jerusalém dos judeus ortodoxos. Aqui não estou aqui a falar mal, não, eu sempre falo isso, não estou aqui fazendo discurso antissemita, muito pelo contrário. Eu estou aqui apenas a apresentar questões que às vezes não nos saltam aos olhos. Jesus foi procurar gente que não estava no foco daquelas pessoas que queriam explicar as leis, não estavam, eram aqueles mais relegados. Tanto que os habitantes de Jerusalém tinham dúvidas a respeito do judaísmo genuíno desses galileus. A fala de Jesus, então, no conteúdo da sua pregação, quando ele anuncia a proximidade do reino, a necessidade de arrependimento e a confiança no Evangelho. Em uma proposta, notadamente no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais conciso, mais reduzido, de respostas que são exigidas agora. Agora. A partir de um cumprimento de tempo, não há mais espaço para uma passividade. O reino está próximo, não está consumado. É a antiga tensão entre o já e ainda não. Mas o reino toca a realidade. E por isso é necessário que as pessoas acordem. E estamos aqui a dizer de um tempo no sentido não... Eu não gosto de usar essas palavras, mas no sentido não do cronos, daquele tempo, do tempo do relógio, mas no sentido assim, esta dimensão está consumada. É preciso agora arrepender-se, acreditar e seguir.
E é muito interessante, porque a proposta de Jesus não faz com que aqueles homens, não implica em que aqueles homens deixem de ser o que são, mas implica em que, mesmo sendo o que são, haja uma mudança de perspectiva. Jesus aqui ele replica as palavras de João Batista: é necessário crer e se arrepender, o reino de Deus está próximo. Aqueles contemporâneos de Jesus, nós devemos sempre lembrar que eles aguardavam ansiosamente a libertação do povo e dos seus opressores romanos, obviamente. Essa clara esperança messiânica que muito possivelmente acendeu-se com as pregações, com as palavras de João Batista, porque houve aquele hiato, aquele silêncio antes de João Batista aparecer. Então, elas replicam-se na palavra de Jesus quando ele apresenta esse desafio duplo. Qual é o desafio duplo? Arrependam-se e creiam. Há então o chamamento dos primeiros discípulos, de uma forma imediata, eles apresentam-se e seguem a Jesus. E esse chamado inicial não é de pessoas que estão prontas, mas há uma promessa de que transformarei vocês, não é? No que vocês são pescadores, para pescadores de homens. E segue-se com algo, com 2 outros discípulos, naquelas margens do mar da Galileia. Quando eu coloco o mar entre aspas aqui, é porque nós sabemos muito bem que aquilo é um lago muito grande. Mas Jesus então continua a seguir, e tem mais 2 homens ali também a trabalhar, ali a ajustar as suas redes para ir pescar. Jesus os chama, e o texto aponta para aquilo que alguns teólogos chamam, de uma forma muito madura, leio eu, de uma naturalidade misteriosa. Por quê? Imediatamente, aqueles homens largam o que estão a fazer e seguem Jesus. E os últimos 2, ainda que não fique tão enfático o imediato, ainda que a palavra imediata não seja usada, que não é necessariamente a palavra imediata ali no grego, mas tem essa intenção. Ainda que a palavra não seja usada para os últimos 2, ainda acrescenta. Deixam seu pai, seu barco, deixam tudo e seguem a Jesus. Deus chama a fé e ao arrependimento. O tempo, o kairos, não é? Crente adora muito falar kairos e cronos, não é? Gosta muito de falar kairos e cronos. É bonito. Mas o kairos, para uma explicação bastante, para não esquecermos nunca mais, o cronos é o relógio. O kairos já é tempo de isso acontecer. De uma explicação bastante simplista, mas sabe, isso já deu isso, agora tem que mudar. Este seria basicamente, muito grosseiramente, não é? O que é o kairos. O kairos está cumprido. O reino de Deus está próximo. Ele está tocando a realidade. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Da mesma forma que Deus está ali a caminhar ao lado, ali no lago, e está a chamar aqueles homens dentro da sua realidade a ter fé e arrependerem-se, Deus chama seus filhos, Deus chama seus discípulos, suas discípulas, constantemente à fé e ao arrependimento. E esse chamamento constante, que parece nos chamou uma vez, é o suficiente. Esse chamamento constante, ele se torna extremamente necessário para que nós mantenhamos a nossa fé. Isto porque, diante de muitas situações que nós vivemos, nós todos aqui temos exemplos, todos aqui têm histórias de vida. Diante de muitos momentos que nós vivemos nas nossas vidas, diante de muitas situações que acometem-nos, é comum que a nossa fé enfraqueça, diminua, fragmente.
Ao longo dos anos, as cicatrizes que são deixadas em nós, humanos que somos, fazem com que nós deixemos de crer. Pastor, nunca deixarei de crer no Evangelho e em Jesus. Talvez não, dependendo da situação. Provavelmente não. Mas qual é a fé? Quando eu falo deixar de crer, quando eu falo deixar de ter fé, eu estou certo de que todos nós aqui jamais deixaremos de ter fé em Jesus Cristo. Quando eu falo ter fé, quando eu falo crer, eu falo do maravilhar-se, eu falo do espanto, eu falo do selvagem. Chama-lhe a atenção quando eu falo do selvagem? Eu falo daqueles homens que estão no seu cotidiano a pescar, a ter a sua vida comum, a cuidar das suas finanças, a estar com a sua família. E por um chamado apenas de Jesus Cristo, aqueles homens largam tudo, abandonam tudo, porque eles olham para Jesus Cristo e veem nele tudo. Talvez esta fé, esse chamamento de arrependam-se e creiam, talvez nós nunca tenhamos respondido com a fé que achamos já que tivemos. Mas isso parece algo que apenas para poucas pessoas será. Aquelas pessoas não são chamadas a não fazer mais o que faziam. Elas são chamadas a continuar a usar o que faziam, só que agora focadas em pessoas. Focadas em crer, arrepender e obedecer o chamado. Quando eu falo deixarmos ou perdermos um bocado da nossa fé, eu falo exatamente dessa situação do maravilhar-se e enxergar em Jesus tudo o suficiente para nós. Porque, irmãos, irmãs, sejamos francos. Como é? Talvez aqueles discípulos já tivessem ouvido falar de Jesus, provavelmente. Talvez eles já tivessem até ouvido qualquer discurso dele, talvez. No entanto, era algo ainda muito novo. Para eles, de repente, abandonar pai, abandonar barca, abandonar tudo que tinham. Aconteceu algo uma naturalidade misteriosa. Por isso que eu acho que esses teólogos que advogam pela naturalidade misteriosa foram muito felizes, porque é uma naturalidade misteriosa. Siga o milagre e tudo. Tá bom. Que é isso que acontece no texto. Agora, isso só acontece quando nós somos impactados, maravilhados com algo que é inexplicável para nós. E uma sugestão que eu tenho é porque eles enxergaram em Jesus tudo. O seu sustento, a sua família, as suas perspectivas, as suas esperanças. E sabemos muito bem, se dermos continuidade à leitura dos evangelhos, que os apóstolos não abandonaram seus parentes. Percebam, não é algo que, aquilo serviu para aqueles 4 homens, os 12, no máximo 11, não é? Porque um ainda claudicou. Não, esse maravilha. Nós somos hoje chamados a crermos, nos maravilharmos com Jesus e a segui-lo. O chamado para olhar Jesus e para nele ver tudo. Mas, de verdade, não de acordo com a narrativa que nós dizemos de nós mesmos. Não conforme está no papel a respeito de nós. Percebe? Quando nós fazemos isso, quando aqueles discípulos o fizeram, só fizeram porque acreditaram nele com todas as suas forças. Convicção, de uma forma genuína e de todo o coração. E se da mesma forma que nós somos chamados, Deus nos chama, a fé e ao arrependimento, como Ele chamou aqueles homens, a pergunta retórica, que talvez nem seja tão retórica assim, quem é que nós somos?
Quando eu falei-vos introdutoriamente que deram-me o tema, na prática a teoria é outra, e isso foi algo muito desconfortante para mim, porque fez com que eu tivesse que olhar para mim, e isso descortina muitas coisas. É uma pergunta inicial que temos que fazer: quem somos nós? Nós somos chamados ao arrependimento, à fé e a sermos pescadores de gente. Nós não somos chamados a levar apenas uma vida moralmente correta, irmãos e irmãs. Não somos chamados apenas para levar uma vida de oração, para ter uma vida piedosa. Muito antes disso, nós somos chamados para sermos pescadores de pessoas. Somos chamados a fazer o mesmo que Jesus fez, pregar fé e arrependimento, porque o reino está cumprido e próximo, neste sentido do Kairos, mais uma vez. Somos chamados a arrependermos-nos e crer no Evangelho, a pregar arrependimento e a fé, e com isso, pescar pessoas para o reino de Deus. Aqueles que, como nós, eram pessoas comuns, nas suas lidas diárias, Jesus não os retirou do ramo da pescaria, com o trabalho, dons, tempo, oportunidades e recurso, alcançarmos vidas para Deus. É esse o nosso chamado. E a pergunta é: quem somos nós? Somos discípulos de Jesus Cristo, poderíamos dizer. Tá, temos pescado gente? Há um chamado. Arrependam-se, creiam e sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos olhar para nós. Temos pescado homens para o reino de Deus, que está próximo? Temos chamado pessoas ao arrependimento e à fé? Ou temos ficado com nossos discursos moralistas, religiosos, piedosos? Somos gente de oração, estudamos a palavra, para quê? Se não pescamos homens, se não pescamos gente, se não anunciamos o reino que está próximo, se não damos oportunidade que está em nós, enquanto discípulos, de que as pessoas participem conosco da mesa do Senhor, do reino de Deus. Nós temos as redes, não é preciso treinamento, é preciso crer e se arrepender. Nós temos os barcos, nós temos a instrução. Quem somos nós? Temos pescado pessoas para o reino de Deus? Vem agora, que é o que Jesus fala, Teute, vem comigo. É o chamado para os seus discípulos. Vem agora, vem comigo, é o chamado de Jesus a nós, hoje, nesta manhã. A resposta dos discípulos não é uma confissão oral da fé, mas sim um ato de obedecer. É o que diz Bonhoeffer para nós. Não é possível ouvir a palavra de Jesus e mantermos-nos inertes. Ela nos constrange a agir. É preciso, como diz no versículo 15, o tempo é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas. É isso. Jesus fala com uma autoridade tal, que nenhum rabino assim o fazia naquela oportunidade, aqueles homens obedecem e tornam-se discípulos de Cristo à medida que convivem com Ele. Deus nos chama, portanto, irmãos e irmãs, nesta manhã, a fé e ao arrependimento. E nós, quem somos? Somos chamados para sermos pescadores de pessoas. Somos chamados a fazer o mesmo que Ele fez, pregar a fé e o arrependimento. E a pergunta eu destaco mais uma vez: temos sido isso? Ou faz muito mais parte da narrativa sobre nós? Somos discípulos. Está no estatuto. Está no papel. Você vai àquela igreja assim? Sou discípulo de Jesus. É a narrativa. É algo que falam de repente de nós até. Tomara. Algo que o papel aceita,
mas na prática, a teoria é outra. Que não seja. É tempo de mudar. Arrependam-se, creiam e sigam-me. Que Deus nos fortaleça e nos ajude a sermos esses discípulos. E que Deus os abençoe.